Hi guys, aqui estou eu com mais uma dica de inglês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os chamados minimal pairs, que são pares mínimos. Mas peraí, Daniel, o que são pares mínimos? Acontece da seguinte forma: na língua inglesa a gente consegue encontrar diversas palavras que possuem a pronúncia muito parecida. E justamente em função de possuir essa pronúncia parecida, a gente acaba confundindo como pronunciá-las corretamente. Então o que distingue essas palavras é um único som. Então você vai ter um único som que distingue a pronúncia correta dessas palavras. Então é interessante a gente ficar por dentro da existência dessas palavras justamente porque a gente não quer gerar algum tipo de ruído na comunicação, né? A gente quer que as pessoas, elas nos entendam com muita clareza. Algumas pessoas não dão importância para a pronúncia porque elas acabam enfrentando certa dificuldade, no aprendizado e acabam negligenciando esse aspecto. Pode ser também que por uma questão de dificuldade de lidar com os músculos que a gente tem aqui na região dos lábios, a pessoa acaba desistindo de pronunciar essas palavras adequadamente. Nesse vídeo eu vou citar alguns exemplos, mas sabe que, como eu disse, são apenas alguns exemplos. Então existem outros exemplos que não vão ser citados nesse vídeo, mas que a intenção aqui dessa aula de hoje é simplesmente lhe alertar para esses pares mínimos. Beat e bit. O interessante é que a gente tende a dizer beat quando a gente vê o som da letra E da nossa língua. Como eu já disse em diversos vídeos aqui no canal do Inglês no Teclado, a gente tem meio que essa tendência de tentar aproximar o som que a gente conhece da nossa língua com o som de outra língua. Quando a gente tem duas letras nas línguas que possuem a mesma pronúncia, tudo bem. Mas quando a gente pega algum tipo de combinação de letras, ou até mesmo um som peculiar de uma letra em uma determinada língua, e a gente não sabe como pronunciar aquele som, o que a gente faz? A gente se apega ao sistema fonético que a gente tem na nossa língua. É o que acontece aqui com beat e bit. Então, quando a gente tem A junto, a gente soa como beat. E quando a gente tem tão somente a letra I, vai soar bit. Beat contém o sentido de pancada, ou até mesmo de batida, como por exemplo em uma música. Você pode utilizar a palavra beat com o sentido de dar uma surra em alguém. Agora utilize a palavra bit com o sentido de pouco, como por exemplo little bit. Você está dizendo um pouquinho. Little bit. Um exemplo clássico de minimal pairs em inglês, que você muito provavelmente já deve ter visto outros professores citando aqui no YouTube, é beach e bitch. Viu como é diferente a pronúncia? Beach, tendendo ao som da letra I da nossa língua, e beach. Beach é utilizado com um sentido de praia. E a palavra bitch, que você vê aqui escrito ao lado, é utilizado com o sentido de prostituta, vadia, vagabunda, inclusive cadela. Por exemplo, em um canil, a gente tem um macho e uma fêmea. Em inglês, é muito comum a gente se referir à fêmea como bitch. Então, a reprodutora é tratada como bitch. Então, muito cuidado aqui. Você não quer fazer confusão justamente, gerar algum tipo de ruído na sua comunicação utilizando as palavras bitch e beach. Muito cuidado com essa pronúncia. Outro exemplo de par mínimo. Pay e bay. Note que nesse caso a única diferença entre essas duas palavras é o som da letra P e da letra B. Repetindo, pay e bay. A palavra pay significa pagar, como pagar uma conta. Já a palavra bay contém o sentido de Bahia, como Baía de Todos os Santos ou a Baía de São Francisco. Conseguiu reparar a diferença na pronúncia dessas duas palavras? Pay com a letra P e bay com a letra B. Um outro exemplo clássico é feel. Repetindo, feel. E temos também a palavra feel. Repetindo, feel e feel. A primeira palavra feel com duas letras E contém o sentido de sentir. Inclusive eu já expliquei sobre uma outra forma interessante de usar a palavra feel aqui no nosso canal. Foi até um dos nossos últimos vídeos em que eu citei feel like. Mas aqui então temos que ficar atento à pronúncia. Feel, que tende à letra I da nossa língua, e feel, que tende à letra E como se tivesse um circunflexo, um chapéuzinho sobre a letra E. Feel, sentir. Feel, preencher ou até mesmo encher. Feel, feel. Escute agora com muita atenção as respectivas pronúncias dessas duas palavras. Let, com a letra T. Let. Você também pode dizer led, com a letra D. Agora o que acontece é o seguinte, como a letra T e a letra D, que vem ao final dessas duas palavras, elas soam de maneira mais suave, fica até um pouco mais difícil você captar a diferença entre elas se você não exagerar, como eu fiz agora. Let e led. Let pode ser utilizado de diversas formas em inglês, até mesmo com o sentido de permitir. Já led se aproxima mais do sentido de jovem, como um jovem ou uma jovem. Led.
Quando a gente for pronunciar essas duas palavras no dia a dia, a gente não vai exagerar da forma que eu estou fazendo aqui. Então a gente vai tender a dizer let. Let. É bem parecido. Agora vamos dar uma olhada em um último exemplo para a gente fechar com chave de ouro essa aula de inglês. Aqui no nosso canal eu já expliquei sobre a questão da pronúncia da combinação das letras TH. Se você ainda não ouviu, confira. Inclusive eu acho que é o vídeo principal que está aqui no canal. Quando você acessar o nosso canal, é o primeiro vídeo que vai estar sendo exibido. Você pode utilizar o verbo think, repetindo, think, com o sentido de achar, pensar, e geralmente você combina think com a preposição about. Então fica think about, repetindo, think about. Como naquela música, I've been thinking about you. Repetindo, I've been thinking about you. Ou seja, ele diz, eu tenho pensado em você. I've been thinking about you. Veja que o som do TH aqui não tem nada a ver com S, com F, com V. A pronúncia correta é think. Se trata de um som característico da língua inglesa, em que a gente posiciona a língua entre os dentes de cima e de baixo para justamente pronunciar o som de TH corretamente. Think. Como eu disse, a gente pode utilizar think com a preposição about para justamente exprimir o sentido de pensar em, né? Então, como I've been thinking about you, ou seja, eu tenho pensado em você. Agora, observe como pronunciar essa palavra que você vê aqui ao lado. A pronúncia é sink. Repetindo, sink. Aqui sim, aqui nós temos o som da letra S, que é bem próximo da nossa língua. Sink. A gente pode utilizar essa palavra que você vê grafada aqui ao lado com o sentido de pia, exatamente como a pia que tem no banheiro ou até mesmo na cozinha da sua casa. Sink. Agora, o verbo to sink contém o sentido de afundar, como por exemplo navio. Compare a pronúncia dessas duas palavras, think e sink. Inclusive um vídeo que fez muito sucesso, um vídeo até relativamente antigo que fez muito sucesso alertando aos alunos sobre essa questão da pronúncia, envolve o uso dessas duas palavras. A história é mais ou menos a seguinte, um operador, que a gente geralmente chama de controlador de tráfego marítimo, se eu não estiver enganado, ele estava lá no seu local de trabalho, e ele substituiu um colega. E aí quando ele estava lá tomando conta, lá, no seu posto, sentadinho quietinho, com o rádio na sua frente, ele recebeu um chamado. Veja o que aconteceu com esse controlador, que não é um falante nativo da língua inglesa. Veja porque é muito importante a gente tomar cuidado com a pronúncia. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Você deve ter percebido que o controlador achou que, ao receber aquela mensagem, a pessoa que estava do outro lado, precisando de ajuda, disse think about, com o sentido de imaginar ou pensar em algo. Mas não foi isso que a pessoa do navio disse. Ela estava em apuros. Ela disse que o quê? O navio estava afundando. We are sinking. Repetindo, we are sinking. Então o que a pessoa disse, muito provavelmente o capitão, é que eles estavam o quê? Afundando. O controlador de tráfego marítimo, não muito antenado a essa questão da pronúncia, achou que o capitão daquele navio estava dizendo we are thinking. E tanto é que ele perguntou para o capitão, peraí, mas vocês estão pensando em quê? What are you thinking about? Quando o capitão não estava dizendo think, o que o capitão estava dizendo, o capitão do navio era sink, com o sentido de afundar. We are sinking, nós estamos afundando. Notou como é super importante a gente tomar cuidado com essa questão da pronúncia? Então muitas vezes se você ficar lá tentando muito e não conseguir afiar sua pronúncia, não desista, porque é muito importante justamente para a gente tentar evitar qualquer tipo de ruído na comunicação. Caso você tenha alguma dúvida sobre tudo que foi comentado nesse vídeo, eu gostaria de pedir para deixar o seu comentário aqui embaixo, porque como vocês sabem, eu sempre faço questão de responder os comentários dos nossos vídeos. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal do Inglês no Teclado, eu gostaria de te convidar para se inscrever e, por favor, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!